Um, dois, três. Ready. Canequinhas da Valsa Eterna. Daí vocês devem estar se perguntando, pô, eu quero uma dessas. Né? Como fazer? Como faço para adquirir uma dessas? Cara, tem assim, ó, pouquíssimas unidades disponíveis em loja.evezel.com. E é nessa loja que você consegue também. Isso é a Valsa Eterna, é o livro. Show, né? Outra coisa que eu quero já deixar bem claro aqui é que esse vídeo vai ser diferente, ele não vai ter edição nenhuma, então vocês vão nos acompanhar bem como a gente conversa, como a gente às vezes demora para desenvolver o raciocínio. É bem engraçado isso, porque hoje a gente vai falar sobre exatamente isso, o que nos motivou a ser escritores. Para quem não sabe, eu também sou, não é só ele. Então fala, teu irmão é escritor, pretende ser escritor também. Não, galera, eu já sou e a gente começou junto. Só que digamos que ele é mais bem sucedido que eu, porque ele já lançou 2 obras. Então. Mas enfim, é esse livro, A Valsa Eterna, o segundo livro do meu irmão. O primeiro é esse aqui, ó, Origem do Além. Ótimo livro, esse aqui eu li. O Valsa Eterna eu tô lendo, já tô no capítulo 3. É bem rapidinho a leitura. E daí perguntar, Evezel, tem que ler Origem do Além pra entender a Valsa Eterna? Não, mas cara, recomendo ler Origem do Além e depois ler a Valsa Eterna. Fica a dica. Tem easter egg. Ah, meu Deus. Bastante. Meu Deus. Tá, então vamos dar uma conversada aí. Eu falei que não ia ter edição, mas vai ter nossas redes sociais passando às vezes aqui. Pra vocês não se esquecerem de nos seguir, que isso é muito importante. Mas esse vídeo vai ser uma conversinha minha do Evezel com vocês a respeito disso, sobre ser escritor, como isso é difícil aqui no Brasil, como isso é muito difícil aqui no Brasil. Como vale a pena lutar pra realizar os teus sonhos também. Tipo, não simplesmente fazer aquilo que as outras pessoas querem que tu faça, né? E bom, vamos começar lá, assim, ó, da gente se interessando por leitura. A gente estava conversando sobre isso hoje com o nosso amigo Ricardo, que, cara, querendo ou não, foi ele. A gente tinha um amigo que ele, na época, ele era de uma família bem rica e tal. E ele... a gente virou amigo, cara. Ele tinha 4 anos e a gente tinha 6 anos. E a gente nunca foi ligado, assim, em leitura. Nunca. Nunca, assim... nunca tivemos influência pra isso, nem nada. Porque os nossos pais, eu acho que se leram 5 livros na vida é muito, sabe? Eles leem muito pouco. O Ricardo, então, esse nosso amigo, ele só vinha no verão pra nossa cidade. Ele era veranista, que é uma cidade de... Aqui é uma cidade que só funciona no verão. Sim. E ele veio pra cá, a gente começou a se conhecer e tal, ele sempre lia muito, muito, muito. Tu lembra, né? Cara, pra uma criança ele lia demais. E ele sempre, tipo, com todos os livros, assim, o Capitão Cueca, lembra? Tem até a serial na Netflix agora, uma série de livros também, ele tinha Capitão Cueca, tinha o Eragon, o Harry Potter, Desventuras em Série, o Artemis Fowl. E, cara, e ele nos contava as histórias dos livros, que a gente pedia pra ele nos contar. Daí a gente só conhecia Harry Potter, né? Porque a gente viu no cinema o primeiro filme. E a gente pirava nas histórias, assim, a gente queria ler, mas a nossa família era muito pobre. E um livro naquela época era muito caro. E aqui, por não ter concorrência, cara, o Harry Potter... Cara, como é... O Pistoleiro da Torre Negra... R$50. Era R$50, 50 reais. E, cara, isso a gente tá falando de 10 anos atrás, 2008. Mais do que 10 anos atrás. Tu imagina o preço que eu uso pra pagar o meu livro já é menor do que eu vendo ele. Eu tô vendendo ele na pré-venda por R$15, velho. Olha o superfaturamento. E eu faço, tipo, sabe, 300 exemplares. Mas uma editora que faz milhares. Enfim, voltando pra história. Cara, era... Imagina, um livro, eu acho que não tem 200 páginas, o Pistoleiro. Que eu vi, assim, na livraria. Cara, é muito caro o livro naquela época. Até hoje é caro, né? Tu comprar um livro numa livraria, vale mais a pena aproveitar as Black Friday da vida, as promoção. E daí tu compra vários livros.
Mas na época não tinha isso, não tinha internet direito naquela época. E a gente sofria indo nas livrarias. Tanto é que eu só lia mangá nessa época. Nem quadrinho, a gente não era dos quadrinhos. Lia só mangá nessa época e já era caro, sabe? Era muito caro. Mangá era R$7, se não me engano. E a gente ia comprar tudo pingadinho também, os mangá, né? Porque não tinha os números certos. Pegava um Inuyasha número 20 e poucos. Que ele gostava do Inuyasha, do anime. Ele pegava e não entendia direito o que estava acontecendo. Mas a gente gostava de ler. E aí a gente pedia pros nossos pais tudo mais e eles... cara, era difícil pra eles, né? Era muito difícil, eles só trabalhavam. Hoje eu posso dizer assim que mesmo, sei lá, se a gente não ganhasse nosso dinheiro, a gente viveria bem com eles. Porque eles deram certo na vida, mas naquela época era muito difícil. E a gente sempre querendo ler, a gente nunca conseguia. E daí o Ricardo vinha, nos contava as histórias e isso foi despertando interesse na gente. Daí lembra que a gente acampava lá no rodeio? E aí no ensino fundamental, teve, cara, que sério, sexta série da equipe Bomba. Eu acho que era sexta. Daí a gente começou a ler mais, né? E daí eu lembro que eu li 2 livros. Que era que eu não gostava de pegar livro da biblioteca, eu tinha isso. Não, eu li 3 livros que eu lembro, assim. Que foi uma história de futebol, que é pra ser a história do Pelé. É bem legal o livro. Eu até comprei ele por ser o primeiro livro que eu lembro, é um bagulho nostálgico e tal. Aí depois eu li um livro chamado, acho que é a pior banda... Não, a melhor banda de todos os tempos, um negócio assim. Que o plot é que é um livro muito assim, infanto. Era de uma escola e daí era uma banda que eles ficavam falando que eles tinham uma banda, daí chegou na hora de tocar e eles não sabiam tocar. E daí o nerd que eles faziam bullying foi lá e tipo, começou a tocar piano super bem, esse plot. Era muito show o livro. E o outro que eu li foi uma versão que não era em versos da Odisseia. Ah, sim. Eu gostava muito de mitologia grega. E daí a gente ia acampar e tal, daí eu fiz uma história baseada num desses livros que tinha na biblioteca que o pessoal sempre pegava, que se chamava O Rapto das Cebolinhas. Lembra? E daí eu escrevi uma aventura minha, do meu irmão, né? E das gurias que a gente gostava. Que a gente nem conhecia. A gente nem conhecia pessoalmente. A gente em Hogwarts. Daí era O Rapto dos Hipogrifos o nome. Uma historinha. Era tipo uma história em quadrinho, né? Eu fazia o desenho e escrevia um pouquinho. Passou o rodo inteiro fazendo isso. E ficou, uma bosta. Nossa, eu tinha 8 anos, sei lá. E eu acho que essa foi a primeira coisa que eu escrevi na minha vida. Eu acho que isso foi antes das fanzines de Cavaleiros do Zodíaco, né? Aí depois eu acho que veio isso. Escrever fanfic de Cavaleiros do Zodíaco. Só que nunca deu muito certo. A gente não escrevia muito, assim, pegava... Eu sempre fui, assim, de escrever histórias originais, sabe? Eu não... Até hoje eu não gosto de escrever nada parecido com alguma coisa, por isso que eu me pego escrevendo fantasia, por exemplo, porque é um negócio, dá pra imaginar muitas coisas, sabe? Muita coisa mesmo, daí tem que... Sei lá, eu não conseguiria escrever um romance, eu teria que inventar muita coisa, não, romance romântico, eu digo. Teria que inventar muita coisa, assim, pra deixar ele único, sabe? Mas... Vamos ver, com 13 anos eu comecei a escrever meu primeiro livro. Mas pera aí, cara, tu tá esquecendo uma parte importante que nos ajudou. O RPG Maker. RPG Maker. RPG Maker, pra quem não sabe, é uma ferramenta pra tu criar jogos de RPG. E que eu criei o jogo de origem do além do livro e só acessar evezel.com que você consegue baixar gratuitamente. E tem gameplay aqui no canal jogando. O jogo é muito legal, o jogo. Só que tem muito spoiler do livro. É a história do livro. É bom pra quem lê o livro pegar e jogar. E aí a gente mexe há muito tempo nisso. E a gente sempre fazia umas histórias muito legais. E era de RPG, de cavaleiros e monstros e... Anjo, eu gostava muito de anjo, demônio, essas coisas, né? E eu sempre fazia umas histórias mais engraçadinhas, assim, né? Tentava fazer uns jogos de humor.
daí isso, cara, isso desenvolve muito. Esses negócios aí que eu leio, os caras escrevendo fanfic, cara, isso é maravilhoso pra pessoa que... Até por isso que a gente incentiva no Sim, canal, né? com certeza, com certeza. A Tem gente que gosta escrever mesmo. muito disso. Porque, pô, a gente fazia fanfic de Cavaleiros. Eu de Harry Potter fiz uma, nem sabia que era Era fanfic, o que né? era sucesso na época. Hoje em dia é K-pop, essas coisas, o pessoal escreve sobre isso. Nossa época era Cavaleiros do Zodíaco, Harry Potter, e era o que mais tinha, cara. Bah, de Harry Potter tinha muito, tinha sites especializados nisso. Que a Cavaleiros também, Pokémon. Pokémon tinha muita coisa. Não era uma febre. E a gente, cara, a gente sempre gostou muito também de jogo que tem história, assim, muito bem formada. Final Fantasy. Da vida, assim. E daí a gente sempre teve influência por essas coisas. E eu lembro que a gente fazia uns roteirinhos pro Ricardo, que era esse nosso amigo, analisar. Né? A gente fazia uns roteirinhos tipo de jogo, coisa. Ah, não lembro disso. Não lembra, eu cara? Não escrevi, eu acho. Escreveu, eu fiz um jogo de PC do Harry Potter uma vez e tu fez um de Game Boy pra ele e a gente apresentou. Não lembro disso. A gente fazia isso também. Cara, a gente gostava muito, assim, de música também, isso influenciou bastante, de escrever letras de música. Isso aí um pouco mais pra frente, né? Ali com 12, 13 anos a gente começou a ouvir rock e tal. Daí a gente embarcou, mergulhou de cabeça nesse mundo aí. E eu com Kiss, nossa, pega... Sério, que pena. Eu queria fazer um react às minhas primeiras letras de música. Vocês, sei lá, pegar um livro aí tipo A Valsa Eterna, Origem do Além, Davi não acredita que foi a mesma pessoa que escreveu, sabe? Tu tem ainda? O quê? É. Não tenho, cara, não sei. Lembra que tinha um caderno com umas letras? Mas eu acho que não existe mais. Eu tenho umas coisas guardadas ali. Até vai falando, eu vou pegar uma pasta que é bem importante pra isso aí. Nem lembro onde a gente parou. Tá falando da música, né? Sim. Bom, já que o Evezel saiu, vou falar rapidinho aqui qual era a minha influência. Era as guriazinhas que eu gostava. Eu gostava de umas guriazinhas e fazia umas letras de música assim, pé na cabeça pra elas. Tem uma que ficou famosa, que a gente fala até hoje, que é o Rasgando Amor, né? O Rasgando Amor com Z. Tinha uns 6... Não, esse foi muito antes. Tinha uns 6, uns 8. Já tinha uns 8 anos. Uns 8 anos. Mas igual. O começo da música era assim... Ela era minha amiga, sim. Disse que amava ela e se afastou de mim. Tá, então ali com 13 anos a gente começou a escrever música e tal. E daí eu era punkzão, lembra? Assim, no estilo. Eu tinha um moicano assim, muito enorme e meu pai mandou eu cortar, assim. Senão ele ia me bater, ele falou isso. E daí eu cortei, né? Só que eu comecei a me sentir muito mal com aquilo. Daí era verão e eu não saí pra rua. Daí eu fiquei só escrevendo. Daí era o Origem do Além, o livro. Só que não tinha nada a ver com isso. Era que outra pena coisa. que tu não tem esse livro. Cara, porra, não sei onde tá. Nossa, o que é essas coisas aqui? Aqui tem os primeiros esboços. Isso aí é do Origem do Além já. Esse livro, ó. Eu guardei tudo. Eu vou lá ver se tá filmando certo, se não tá refletindo. Não, tá filmando certinho. Cara, tá caindo um monte de coisa aqui. Tem aqui. Daí eu pegava umas imagens assim como referência e fazia, sabe? E fazia os personagens. Essa aqui era o anjo, que era a Tubiana, que ela era um cavalo se transformava no anjo. Esse aqui era o Richard, que era o protagonista. Esse que era o Yamada Tarô, que era pra ser tipo eu na história, que tinha nada a ver comigo, ele era engraçadão, assim, era o jeito que eu queria ser. Essa aqui é a Sofia, que hoje Sofia é o nome da personagem da Valsa Eterna. Que era a namoradinha do Yamada. Daqui tinha essa é a Ellen, que era a namorada do Richard. Esse aqui, eu não lembro. Quem é esse cara aqui? Esse aqui. Não lembro.
Não era pra ser o meu personagem? É, sim, daí tinha uns demônios aqui, pá, que era história de anjos e demônios. Daí que tinha um negócio que eu desenhava lá do Nier pra botar nos cadernos. Era muita coisa, tem letra de música aqui. Que merda essas motos. Aqui a letra dá bem melhor na música que a gente gravou, até no meu caderno do Hi Hi Puffy M1. Poema de areia. Ah, tem umas coisas muito antigas aqui, cara. Sem noção. Pena que a gente não botava data, né? Aham. Até hoje eu não boto data nas minhas coisas. Vou começar a fazer isso. Ah, aqui, ó. Isso aqui é da minha cadeira de escrita criativa com o carpinejar. Isso guarda pra depois. Tá. Isso, guarda pra depois. Tá, então, isso aí. Eu tava escrevendo esse livro. Daí, na época, eu tava lendo um livro chamado As Melhores Histórias da Mitologia Nórdica, que é da Carmen Seganfredo e do Frantini. São autores aqui do Rio Grande do Sul. E daí ficou mais naquela linguagem, assim, não descreve quase nada. E daí eu tava escrevendo ali e tal. Eu escrevi mais de 100 páginas no Word, não lembro quantas mil palavras eram. Era bastante, assim, eu tinha escrito. Daí eu comecei a ler aquilo um dia, assim. Eu comecei a ler e eu pensei, que bosta isso. Daí eu parei de escrever. Mas, deixa eu ver, foi a minha primeira tentativa de ter, sabe, de escrever um livro. Aí a gente, sei lá, começou mais com a música, e daí a gente começou a gravar a música e tal. Que dá pra fazer um vídeo sobre isso também. Só sobre a banda e tal. E cara, isso foi até, eu acho que os 18 anos. Da música? É. Não, foi até mais, até uns 20, cara. Porque daí a gente foi pra faculdade, saindo do ensino médio, que a gente já tinha a nossa banda e tal. A gente foi pra faculdade. E também, tu tinha um blog, sabe, só de letra de música praticamente. Daí eu tive a cadeira de escrita criativa com o Fabrício Carpinejar, no primeiro semestre já. Pô, quem não conhece o Fabrício Carpinejar é um baita escritor, renomado, O famoso. encontro com a Fátima Bernardes é todo dia, parece. E, cara, foi, acho que a melhor coisa que aconteceu na faculdade foi essa cadeira. Foi um dos melhores professores que eu já tive, era bem diferente a aula dele. Ele mandava escrever as coisas e tal, tem tudo guardado aqui. Ele pegou, né, ele recolhia tudo, no final ele olha isso. Identificação do produto, que era pra fazer um negócio assim, tipo, como se fosse o produto dele. Nome do produto, Eduardo Helt Urban, nome genérico, Evezel. Já não sei. Apresentação, 17 anos, nascido no dia 27 de junho de 1993. Cara, eu era muito diferente. Foi por causa disso que eu mudei meu jeito de escrever. Eu era muito idealista, eu era uma pessoa muito idealista, cara. Romântica, idealista, sabe? Muito ingênuo, eu era muito ingênuo. Daí, olha isso que eu escrevi. Ingredientes ativos. Família, amigos. Esperar aqui, tem um caminhão de lixo. Isso, cara? Sei lá. Cara, isso não acontece. É só quando a gente tá gravando. 6h16 da manhã a gente tá gravando esse vídeo, tá? Ingredientes ativos. Família, amigos, música, lembranças e sonhos. É muito diferente, cara. Se eu botar hoje seria... Tu mudou muito, né? Tá louco. Contraindicação, né? Que eu não gosto. Desrespeito, humilhação, intrigas, bêbados, pessoas sem sonhos e sem coração. Isso aqui tu não leu. Características do produto. Apegado. Abstêmio, estranho, convencido, orgulhoso, vaidoso e diferente. Meu Deus. Olha isso, velho. Olha isso. Vai. Informações ao paciente. Canceriano, emotivo e sentimental. A maioria das ofensas irão magoá-lo e fazer com que pense o dia inteiro sobre as mesmas. Nossa, usando as mesmas. Caseiro, não gosta de festas, muito menos de bebidas e cigarros. Eu fumo também, Nerd, ama jogar qualquer tipo de jogo em qualquer lugar. Advertências.
Cuidado, não dê muita atenção, pois o mesmo mostra-se demasiadamente apegado, moralista e super protetor. Olha, não sou eu essa pessoa. Modo de uso. Saber conviver com este produto complicado. Saber que o mesmo, e de novo mesmo, é muito convencido, é sempre o melhor em tudo e ai de quem o contrariar. Meu Deus. Bom, perdoa aí esses barulho aí, mas enfim, é assim a nossa realidade gravando aqui. Por isso que a gente quer se mudar logo. E outra coisa, aqui, daí no final ele botou, né? Acabou o semestre, ele botou aqui Evezel, né? Ele escreveu Evezel, Eduardo Urban. Ele escreveu o seguinte sobre mim: conservador, com dificuldades de mudar de opinião e entender outros pontos de vista. Romântico, é capaz de exuberantes metáforas, mas perde-se ao fugir do enraizamento biográfico. Muitas vezes desviou para a prosa poética, faltando corte, edição, ser mais substantivo, deixar a melodia completa a palavra. Nota 8,5. Foi boa nota, né? Sim. Bom, isso, cara, 17 anos já, né? Sim. Imagina, 17 anos. E nessa época, 17 anos eu ainda estava fazendo faculdade de jogos. Sim. Eu fazia faculdade de jogos. E era muito legal, cara, fazer isso. Porque eu era muito ruim em programação e matemática, tudo que envolvia isso. Mas teve 2 cadeiras que a gente teve que apresentar histórias. Ou 3. Bom, enfim. Teve uma de roteiros, o nome da cadeira era roteiros, que o meu grupo escolheu o meu roteiro, que eu baseei na vida do meu professor de matemática, que ele toda aula contava uma história engraçada e a gente fez o roteiro em cima disso. Aí teve, no segundo semestre, tive que fazer como é que era o nome, meu? Storyboard, eu acho que era o nome. Pra apresentar a ideia do teu jogo pros teus colegas. E 4 jogos iam ser escolhidos só. E um foi o meu, que era um jogo de terror. Que ele era bem diferente, né? Eu lembro que o nome era A Casa dos Pesadelos. Que era um jogo que não tinha como tu passar dele. Era um jogo pra... Da Game Over. Ele não daria Game Over nunca. Era um loop infinito o jogo. Era um jogo só pra, tipo, jumpscare e tal. Ele era baseado em Amnésia, Outlast, esses jogos que tu não pode enfrentar os inimigos, sabe? E ele ia ser todo baseado... Ele ia ser um jogo muito simples, só que muito divertido mesmo, porque ele ia ser todo com sons, músicas, tudo isso ia dar graça dele, já que os gráficos não eram tão bons, né? Que a gente estava aprendendo a fazer modelação 3D e tudo mais. Foi legal, daí esse foi um dos jogos que foram escolhidos. E daí teve outro também que o meu grupo escolheu a minha história, que foi no primeiro semestre, que era uma história muito louca. Eu era sempre o cara que fazia os roteiros, escrevia as histórias, sabe? Era muito tri, cara, a história desse. A gente até passou com nota máxima. Olha que doideira isso. Pra ver a capacidade de... Como é que é? De improviso. O jogo era o seguinte. Era um samurai que era apaixonado por uma geisha. E daí essa geisha foi raptada por um cientista. E daí era um jogo de plataforma, tipo Super Mario. E ao invés dos monstrinhos serem aqueles cogumelinhos e coisa, eram ninjas. Só que o ninja tava tendo um bug, que quando ele perseguia o protagonista, ele não... Por exemplo, ele tava te seguindo aqui, e daí tu pulava por cima dele, ele ao invés de virar e ir pra cima, ele ia de trás, de costas. E daí, olha o que eu fiz, cara, na história. Eu peguei e mudei os sprites dos bichos, sprite é o desenho deles, pra ser tipo 2 ninja colado. E daí eram tipo ninjas siameses. E aí a história era a seguinte, que o ninja tava criando esses ninjas siameses. Não, o cientista. Tá? Foi isso, o cientista tava criando esses ninjas siameses. E daí ele raptou a geisha pra pegar porque o sangue dela iria conseguir fazer, tipo, muitos e muitos ninjas.
E daí consertei o bug com a história do jogo, sabe? Foi bem legal. E ficou nota máxima. Daí, tá, me formei e tal, e fui morar numa cidade chamada Caxias do Sul. Daí ele mudou de curso, foi pra Direito. Fui pra Direito também. Daí a gente ficou separado, foi tipo a primeira vez que a gente morou longe um do outro. E a gente conversava todo dia no Facebook, trabalhava na rádio e tal. E daí foi a época, acho que a gente mais leu na vida, né? Pô, a gente lia muito, cara. Muito, muito. Sei lá quantos livros por ano. Mais de 50. Sim. Cara, eu lia 3 livros ao mesmo tempo. Eu fiz essa conta, porque teve uma vez que eu tava lendo O Senhor dos Anéis, na época eu tava lendo O Senhor dos Anéis, daí eu tava lendo A Laranja Mecânica também, e O Anticristo, do Nietzsche. E daí eu ficava oscilando entre... Cara, muito louco, eu lia demais. E daí foi aí que a gente começou a escrever mesmo. E sei lá como surgiu, tipo, vamos escrever uma história. E daí cada um escreveu uma, daí escreveu Origem do Além. Assim, foi assim que surgiu Origem do Além. Assim que começou, nem tinha título ainda teu... Não, era... Eu tinha essa ideia, tive, antes de ir pra faculdade, a ideia de fazer um livro com os 12 signos do Zodíaco sendo os protagonistas. Só que era pra ser muito diferente, cara. Daí eu comecei a estudar filosofia e tinha a parte da teosofia, tipo, da Blavatsky, assim, sabe? Cosmogênese, da doutrina secreta, um negócio tricomplexo. E era pra ser tipo uns humaninhos, assim, os caras, mas daí eu comecei a escrever com um troço cósmico e daí eu pendi pra esse lado, sabe? Tipo, uma aventura cósmica, os caras agora eram criaturas protagonistas, né? E tudo com uma lógica muito certa, ficou muito melhor. Não é à toa que o livro vendeu mais de 1000 exemplares, sendo uma obra independente. Tipo, imagina, ele do zero, assim, sem influência digital nenhuma. Nenhuma, eu também tava começando. Eu nem tinha começado no YouTube na época que ele estava escrevendo. O meu livro, tu lembra como era o meu livro nessa época? A história era interessante, eu tenho ele até hoje pra terminar, eu tenho ele todo na minha cabeça já. E eu vou contar pra vocês, então. Zé, contar. Não gosto de... Deu quanto tempo de vídeo já? 27 minutos. Não, mas... é pra ser um vídeo longo. Tá. Esse livro é o seguinte, é de fantasia também. Eu baseei o vilão dele num monstro do Dungeons and Dragons, que o nome é Atropal, que ele é um feto gigante. Era um feto abortado de um deus. Daí eu peguei esse vilão, o Atropal, e daí qual a explicação que eu dei para os deuses terem abortado eles, que tipo, ia ser num futuro não especificado, livro, e que esse feto foi... do nada ele surgiu e tá destruindo tudo, todos os continentes. E aí, durante o livro, daí a explicar que esse feto, ele foi o primeiro incesto entre os deuses, daí eles se arrependeram e por causa disso eles trancafiaram ele numa espécie de sarcófago lá, tipo uma sepultura mesmo. E já que os deuses foram esquecidos, isso fez com que ele fosse libertado, o monstro. E aí, um representante de cada continente do planeta se une, tipo, num congresso diplomático para ver o que eles vão fazer. E daí, nisso, se desenvolveria a história. E daí ia ter, tipo, bastante ação e fantasia, né? Mas pra tu ver, já era um negócio bem mais adulto. Hoje em dia tu escreve mais... Não, mas ele já era bem, tipo... fácil a minha escrita. Sim, mas não, incesto, um aborto, sabe? Isso é um tema pesado. E hoje em dia tu escreve, sabe? Por mais que seja, o cara perde um braço, fica leve, sabe? Só que, aí que tá, cara, se tu pega, são assuntos bem pesados, só que eu consigo amenizar bastante isso. Eu não consigo fazer isso. É uma coisa que a gente tem, é muito o oposto. O estilo da escrita. Eu não consigo escrever história infantil ou, sabe, infanto, assim, sempre acabo pendendo pro lado mais adulto, sabe? Jovem adulto, né? Ali de pessoas, por isso sempre digo, de que idade dá pra ler o teu livro? De 13 pra cima, eu falo. Mas, cara, assim, pra entender só 18 mais, sabe? Pra entender
tudo, que é muito difícil, cara. Eu não consigo escrever pra criança. Já eu tenho bastante facilidade, né? Porque aqui hoje em dia o que eu tô escrevendo é uma série de livros, é uma série de terror, só que esse é mais infanto-juvenil. E eu tenho um livro pronto, que é um livro infantil mesmo, assim, pra, tipo, recém-nascido, pra tu ler pra tua criança, pra ela dormir. Eu tenho um livro desses pronto. E aí eu tô escrevendo mais esse que eu falei pra vocês, né, do congresso e tal. Esse eu ainda tenho, esse livro. Eu vou reformular ele e tudo mais. Tenho mais os 3 dessa série de livros, que eu vou apresentar agora na Bienal. Espero que alguém se interesse, porque é bem interessante a história. Ela é bem autobiográfica. Tanto é que eu sou o vilão da história, né, o Nifrido. Mas é isso, tem a história do Paladino também. Tô escrevendo uma história de um paladino, que eu me inspirei depois de ler O Alquimista do Paulo Coelho. O que eu tenho é o Refúgio da Arte, né? Tô escrevendo o segundo já. Vão ser 3 livros. Tenho a história do Realidade Alternativa também. Pra que isso? E comecei a escrever também Realidade Alternativa, que eu tenho em projeto, são esses só. E acho que é isso, né? É isso. Acho que essa foi a nossa história com a escrita. Não sei se deu pra entender bem, se a gente atropelou umas partes. Ficou muito longo o vídeo também, nem sei se tem gente vendo até aqui, né? Saber se ficou legal, porque não ficou nada fluido esse vídeo. É ter sido chato de olhar. Mas é assim que a gente conversa, cara. Não é, sabe, tipo, gritando toda hora. A gente é assim. Vocês estão vendo a gente na vida real. Basicamente todo dia a gente fica horas e horas conversando sobre esse tipo de assunto. Hoje em dia é muito sobre livros. Só que a gente não contou, sei lá, nem da metade das coisas. Lembra quando eu comecei a ler Origem do Além e te liguei Sim, pra lá? sim. Tem muita coisa também. A primeira vez que ele me mandou Origem do Além e eu disse que tava muito ruim pra ele escrever, ele reescreveu, tipo, ficou muito bom. E esses dias eu tava vendo no Facebook nossas conversas. E tem até hoje lá, sabe? Muito, muito show. Muito show. Então isso tudo é evolução, né, Evezel? E essa é a carreira que a gente quer seguir. Agora a gente tá indo pra Bienal. A gente postando esse vídeo, a gente já vai estar lá, né? A gente tá em casa ainda. Esse é um vídeo programado. E a gente espera, assim, ó, de coração que uma editora nos chame, porque a gente garante nosso trabalho. Sim. Pô, mais garantia que eu, sozinho, ter vendido 1000 livros, cara. Imagina com uma editora por trás. Um trabalho de marketing, sabe, profissional. Que tudo que eu faço... E livrarias e tudo mais. Livraria, cara. Não tem livraria nenhuma no meu livro. Foi tudo pela internet que eu vendi. Mais de 1000 livros vendidos pela internet. E como eu tinha dito antes, né? Sem influência nenhuma. Ele não tinha influência digital nenhuma, cara. Sem ajuda de ninguém, cara. Não precisei da ajuda de ninguém. Foi tudo sozinho na tentativa e erro e, sabe, esforcei muito pra isso. Não é à toa que eu vivo só disso, hoje em dia. Isso posso falar pra você, não é à toa, não é por sorte, porque eu não tenho sorte. E eu tô querendo lançar com uma editora já, né? E fala aí que eu te cortei. Inclusive, acabei me ferrando muitas vezes por causa de livro, assim, de ter feito coisas que eu não faria hoje em dia, sabe? Mas é aprendizado, né, cara? Pelo menos se botar no lado, mais lucrei do que paguei, sabe? Isso já é muito para um autor iniciante. Muito, muito. Inclusive no meu canal lá, Só Evezel, tem um vídeo falando certinho, assim, quanto eu já ganhei, quanto que ganha fazendo a média um escritor independente no Brasil. E é foda, ganha menos que o salário mínimo. Isso que eu sou bem sucedido, né? Aproveitando os latidos, vamos encerrar o vídeo. Vamos encerrar que passou da hora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente pode, caso vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, fazer mais. Sobre a nossa banda, por exemplo.
Várias coisas. Pegar, sentar e falar alguma coisa também. Conversar assim. Fazer umas conversas mais longas pra... Esse é um vídeo, na real, pra quem, sei lá, tá sozinho em casa, não tem nada pra fazer, põe o vídeo aí e tá conversando com a gente. Conversando comigo e com o Evezão. Até escutando os latidos de cachorro, como é a nossa realidade aqui. Nos atrapalha muito gravando isso. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Sim. Então, obrigado principalmente para quem assistiu até aqui. E é isso, beijinhos. Até mais.